Oi, bom dia! Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa falando das bolsas internacionais porque daqui a pouco, às 9h30 da manhã, sai um dado muito importante lá nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor do mês de julho, medida pelo CPI, os números que podem acrescentar mais um ponto para o fim da política de aperto monetário do Federal Reserve. Os futuros de Wall Street, como a gente vê aqui do lado, operam em alta, claro, nessa expectativa. O mercado está confiante que o Fed já finalizou o ciclo de aumento nos juros e acredita na manutenção da taxa na próxima reunião aí de setembro do Fed. E na Ásia, gente, as ações da China e de Hong Kong subiram nessa quinta-feira, impulsionadas pelo setor de turismo e de viagens aéreas. No Japão, o índice Nikkei se recuperou da queda de ontem, fechou hoje com uma alta de 0,84%. Por lá, os bons resultados de grandes empresas japonesas puxaram para cima os números do principal índice do Japão. E aqui no Brasil, a agenda também está movimentada porque já, às 9h da manhã, o IBGE divulga os números do setor de serviços no mês de junho. Expectativa de analistas é alta, porque a gente lembra que em maio teve um crescimento de 0,9% na comparação com o mês anterior, 0,9%, né? No ano, o setor, lembrando, acumula uma alta de 4,8%. E logo mais, às 10h da manhã, as atenções se voltam para a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na sessão para a apresentação do relatório de inflação e do relatório de estabilidade financeira do BC no Senado. A reunião acontece uma semana depois da decisão do Comitê de Política Monetária de cortar a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 13,25% ao ano. Essa que foi, lembrando, a primeira redução da taxa Selic em quase 3 anos. E agora a gente fala dos balanços corporativos. A cadeia de hospitais Reddor registrou um lucro líquido de 435,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, uma alta de 21,5% na comparação anual. A gente lembra que no fim de 2022, o grupo concluiu a compra da Sul América. E o grupo de educação Cogna teve um lucro líquido ajustado de 11 milhões de reais de abril a junho e reverteu o prejuízo de 36 milhões de um ano antes. O Banco do Brasil registrou um lucro líquido ajustado de 8,7 bilhões de reais no segundo trimestre, essa que é uma alta aí de quase 12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Impactada aí por custos mais elevados, a Hapvida teve um lucro líquido de 221 milhões, de reais de abril a junho, essa que foi uma queda de 8% em relação a 2022. E para encerrar, o lucro da MRV mais que triplicou no segundo trimestre. A companhia registrou um lucro líquido atribuído aos controladores de 181 milhões de reais do período, um aumento de 215% na comparação anual. As vendas líquidas de incorporação no Brasil somaram 2,2 bilhões de reais, essa que é uma alta de quase 50% em relação ao mesmo período de 2022. Em unidades, foram 9,8 mil, um recorde trimestral para o segmento. E o governo federal tem que enviar ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto a proposta para o orçamento do ano que vem. A discussão no momento é se o texto vai contar com o aumento da arrecadação ou corte das despesas para que a conta feche. A preocupação do mercado é com um possível desequilíbrio fiscal, o que pode comprometer a credibilidade do Brasil junto aos investidores e a trajetória positiva da Bolsa, por exemplo. Especialistas consultados pelo nosso site também apontam para a possibilidade de um aumento nos juros. Mais um risco aí para o mercado de ações, portanto. E ainda sobre o orçamento, a gente ouviu o economista-chefe, sócio da corretora Warren Hanna, o Felipe Salto, e segundo ele, há incerteza sobre as medidas para a arrecadação. Vamos ouvir o que ele diz, então? O processo orçamentário, ele sempre gera algumas atribulações, né? E principalmente nesse momento em que o governo discute com o Congresso, ainda que já na etapa final, o chamado novo arcabouço fiscal, ou seja, uma nova regra fiscal que vai balizar o comportamento das contas públicas. Então, a grande questão que se coloca nesse momento, primeiro, é que o prazo é curto, até dia 31 de agosto, o governo precisa enviar a proposta de lei orçamentária anual ao Congresso. Segunda, portanto, é que para o ano que vem há uma incerteza quanto às medidas que serão tomadas e que o ministro Haddad vem pré-anunciando ou anunciando do lado da arrecadação.
para garantir aquilo que a gente chama de meta de resultado primário, a receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro da dívida. Esse é o debate hoje e ele vai se intensificar daqui até o final do mês. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto 12h25 com todas as atualizações do mercado de hoje e você fica agora com o Live CNN com a Elisa Vecchi. Até mais!